O silêncio no tribunal era daqueles que pesam nos ombros. Um silêncio denso, carregado de expectativa e ceticismo, onde até o ranger das cadeiras de madeira parecia uma intrusão desrespeitosa. Na frente de todos, um homem jovem se levantou. 32 anos, ombros largos mas curvados pelo peso de meses de luta, cabelos escuros desalinhados, olhos que brilhavam com algo entre desespero e determinação. Ele olhou diretamente para o promotor, depois para o juiz e finalmente para a mulher sentada no banco dos réus. Sua mãe, 64 anos. Mãos calejadas cruzadas no colo, rosto marcado por rugas que contavam histórias de trabalho duro e amor silencioso. Ela usava um vestido simples, azul desbotado, e mantinha a cabeça erguida, com uma dignidade que nem as acusações haviam conseguido quebrar. O filho respirou fundo. E então disse com voz firme que ecoou pelas paredes revestidas de madeira escura: "Solte minha mãe, e eu te faço andar." Por um segundo, ninguém reagiu. O promotor, um homem de meia idade com gravata listrada e expressão perpetuamente entediada, piscou 2 vezes como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. O juiz, sentado em sua cadeira elevada, ajustou os óculos e franziu a testa. E então veio uma risada. Começou baixa, quase como um engasgo surpreso vindo de alguém nas galerias. Depois outra pessoa se juntou. E outra. Em poucos segundos, o tribunal inteiro estava tomado por risos. Não era uma gargalhada cruel exatamente, mas sim aquele riso nervoso que as pessoas soltam quando algo tão absurdo é dito que elas não sabem como reagir de outra forma. O promotor cobriu a boca com a mão, os ombros tremendo. Um dos oficiais de justiça virou-se para a parede tentando disfarçar. Até mesmo o escrivão, que passara a manhã inteira digitando com expressão impassível, levantou os olhos e esboçou um sorriso torto. O juiz bateu o martelo 1 vez, 2, 3. Ordem, ordem na sala. Mas sua própria voz traía um tom divertido, como se ele próprio estivesse lutando para não rir. O filho permaneceu imóvel, não baixou os olhos, não recuou. Simplesmente esperou até que o riso diminuísse, até que os últimos ecos de zombaria se dissolvessem no ar pesado da sala de audiências. E quando o silêncio voltou, ele repetiu, mais baixo desta vez, mas com ainda mais convicção: "Solte minha mãe, e eu te faço andar." Desta vez, ninguém riu, porque havia algo em seus olhos, algo que não era loucura, embora muitos naquela sala estivessem começando a pensar nisso. Algo que não era desespero, embora o desespero certamente estivesse presente. Era fé. Fé inabalável, inconveniente, do tipo que faz as pessoas se sentirem desconfortáveis porque desafia a ordem racional do mundo. O promotor limpou a garganta e olhou para o juiz com uma expressão que dizia: "Este jovem claramente perdeu a razão." O juiz suspirou, removeu os óculos e os limpou lentamente com um pano que tirou do bolso do manto. A mãe, no banco dos réus, fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Não de vergonha, de algo que ela mal conseguia nomear. Esperança, talvez. Ou terror de ver seu filho se expor assim, se colocar em posição tão vulnerável diante de estranhos que já haviam decidido que ela era culpada. O filho virou-se ligeiramente e seus olhos encontraram os dela. Um olhar que dizia: "Eu não vou desistir de você." Um olhar que prometia algo impossível está prestes a acontecer. E naquele momento, embora ninguém naquela sala pudesse saber, tudo estava prestes a mudar. Porque às vezes a justiça não vem dos códigos e parágrafos. Às vezes ela vem do coração. E às vezes, apenas às vezes, o impossível se torna a única verdade que importa. Antes de continuarmos esta história, permita-me um pedido simples. Se você está ouvindo isso agora, de onde quer que esteja, seja em casa preparando o almoço, dirigindo pelas ruas da sua cidade ou deitado na cama tentando encontrar algum conforto antes de dormir,
Deixe um sinal. Inscreva-se neste canal. Deixe um like para que mais pessoas possam encontrar histórias como esta. E nos comentários escreva de onde você está nos assistindo. São Paulo, Lisboa, alguma pequena cidade do interior onde todos se conhecem. Queremos saber. Porque histórias como a que vou contar agora não são apenas sobre os personagens. São sobre todos nós. Sobre as vezes em que fomos julgados injustamente, sobre as vezes em que alguém que amamos precisou de nós e nos sentimos impotentes, sobre aqueles momentos raros e preciosos em que o impossível se torna possível. Então fique conosco, porque o que aconteceu naquele tribunal vai além de qualquer expectativa. E talvez, apenas talvez, vai tocar algo em você que andava adormecido. O Fórum de Justiça ficava em uma construção antiga, daquelas que ainda carregam o peso da história em cada tijolo. Paredes de pedra cinza, manchadas pela umidade e pelo tempo. Janelas altas com vidros embaçados que deixavam entrar uma luz leitosa, difusa, que nunca era suficiente para iluminar completamente os cantos. Os corredores cheiravam a papel velho, café requentado e algo indefinível que só prédios públicos têm, uma mistura de desinfetante barato e resignação humana. Rafael chegou cedo naquela manhã, tão cedo que o segurança ainda estava terminando seu café na recepção, surpreso de ver alguém aparecer antes das 7. Tribunal só abre às 8, disse o segurança, um senhor negro de cabelos grisalhos e uniforme azul marinho. Eu sei, respondeu Rafael simplesmente. Mas eu quero estar aqui quando minha mãe chegar. O segurança assentiu, reconhecendo algo naquele tom de voz. Devoção filial, determinação silenciosa. Ele abriu a porta lateral e deixou Rafael entrar. Os passos do jovem ecoaram pelos corredores vazios. Rafael passou pelas portas fechadas das salas de audiência, pelos murais com avisos amarelados pregados com percevejos enferrujados, pelos bebedouros que pingavam incessantemente, formando pequenas poças no chão de cerâmica rachada. Ele encontrou a sala 4, onde o julgamento de sua mãe seria realizado. A porta de madeira pesada estava fechada, mas não trancada. Rafael entrou. A sala era como ele lembrava das vezes anteriores, fileiras de bancos de madeira escura separados por um corredor central, o banco dos réus à esquerda, a mesa da promotoria à direita e, acima de tudo, literalmente, a cadeira elevada do juiz, posicionada de forma a dominar visualmente todo o espaço. As paredes eram revestidas com painéis de madeira que já haviam sido lustrados um dia, mas agora estavam foscos e arranhados. Havia 2 ventiladores de teto, ambos desligados naquele momento, suas pás cobertas por uma fina camada de poeira. Uma bandeira nacional pendia mole em um canto ao lado do brasão da Justiça. Rafael sentou-se no primeiro banco das galerias. Fechou os olhos e tentou acalmar o coração que batia forte demais. Pensou em sua mãe, Marlene dos Santos Silva. Uma mulher que passou a vida inteira trabalhando como faxineira, costureira, cozinheira, qualquer coisa que pudesse fazer para sustentar o filho sozinha depois que o marido partiu quando Rafael tinha apenas 5 anos. Ela nunca reclamou. Nunca disse que a vida era injusta, mesmo quando claramente era. Simplesmente colocava uma refeição na mesa todas as noites, mesmo que fosse apenas arroz com ovo, e perguntava a Rafael sobre o dia dele na escola, ouvindo com atenção genuína cada detalhe sobre a aula de matemática ou o jogo de futebol no recreio. E agora ela estava ali, acusada de um crime que não cometeu, falsificação de documentos, dizia a acusação. Alegadamente, Marlene havia alterado registros contábeis no pequeno escritório onde trabalhava como auxiliar de serviços gerais, desviando fundos para uma conta pessoal. Era absurdo. Marlene mal sabia usar um computador. Ela limpava os escritórios à noite depois que todos iam embora.
Esvaziava as lixeiras, passava pano no chão, organizava as mesas. Não tinha acesso a senhas, a documentos confidenciais, a nada que pudesse permitir o tipo de fraude de que estava sendo acusada. Mas alguém precisava ser culpado, e quando o contador principal desapareceu, levando consigo evidências cruciais, a atenção voltou-se para a pessoa mais vulnerável, a mulher de limpeza, pobre, sem advogado particular, sem conexões, fácil de descartar. Rafael apertou os punhos, não desta vez. Desta vez ele não deixaria que o mundo passasse por cima dela. As portas se abriram às 7h40. Marlene entrou acompanhada por uma oficial feminina, uma mulher jovem, de cabelos presos num coque apertado e expressão profissional, mas não cruel. Marlene caminhava devagar, não porque estivesse algemada, não estava, graças a Deus, mas porque seus pés doíam. Artrite nos joelhos, problema nas costas de anos carregando baldes e esfregões. Mas ela mantinha a cabeça erguida. Sempre fez isso. Dignidade era algo que ninguém poderia tirar dela, não importava o que a acusassem. Seus olhos encontraram os de Rafael e ela esboçou um sorriso pequeno, trêmulo. Um sorriso que dizia, está tudo bem, filho, não se preocupe comigo. Mas Rafael via através dele. Via o medo, via o cansaço, via a resignação de quem já havia aceitado que o sistema não foi feito para proteger pessoas como ela. Ele se levantou e deu um passo em direção a ela, mas a oficial fez um gesto sutil com a cabeça. Não ainda. Marlene foi conduzida ao banco dos réus, onde se sentou com as mãos no colo, dedos entrelaçados, olhando para as próprias mãos como se elas pudessem lhe dar alguma resposta. Aos poucos, a sala foi se enchendo. O advogado de defesa chegou, um jovem recém-formado que trabalhava para a Defensoria Pública. Olhos bons, mas experiência limitada. Ele cumprimentou Rafael com um aperto de mão firme, mas sem muita confiança no olhar. Depois veio o promotor, Dr. Henrique Cavalcante. 40 e poucos anos, gravata listrada azul e cinza, pasta de couro sob o braço, passos seguros de quem já havia vencido centenas de casos e esperava que este fosse apenas mais um. Ele não olhou para Marlene. Para ele, ela já era uma estatística. Às 8 em ponto, o juiz entrou. Todos se levantaram. Dr. Fernando Pacheco, 58 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, manto preto que parecia maior que ele, expressão que oscilava entre cansaço e irritação crônica. Ele se sentou, ajeitou os papéis à sua frente e bateu o martelo uma vez. Audiência iniciada. Caso número 2047, Estado versus Marlene dos Santos Silva. Sua voz era monótona, como se estivesse lendo a lista de compras do supermercado. O promotor se levantou e começou sua exposição. Falou sobre fraude, quebra de confiança, necessidade de punição exemplar. Usou termos técnicos que soavam impressionantes, mas que Rafael sabia que eram vazios quando aplicados à sua mãe. Marlene ouvia em silêncio, com os olhos fixos na bandeira no canto da sala. Rafael observava tudo, e dentro dele algo começou a crescer. Não era raiva exatamente, era clareza. A clareza de que se ele não fizesse algo dramático e impossível de ignorar, sua mãe seria condenada. E ele não podia deixar isso acontecer. Não podia. Porque ela era tudo que ele tinha. E ele percebeu naquele momento, era tudo que ela tinha também. Rafael passou as 3 noites anteriores sem dormir direito. Acordava a cada 2 horas, suado, com o coração disparado, sonhando que sua mãe estava sendo levada para uma cela sombria, onde ele não podia alcançá-la. Ele morava sozinho num apartamento pequeno na periferia da cidade. 1 quarto e sala, cozinha minúscula, banheiro com o chuveiro que pingava. As paredes eram finas o suficiente para ouvir as conversas dos vizinhos, os choros dos bebês, as brigas de casais. Mas Rafael não se importava com o barulho. Na verdade, às vezes agradecia por ele, porque o silêncio era pior.
No silêncio, os pensamentos se tornavam insuportáveis. Ele trabalhava como técnico de manutenção em uma empresa de ar-condicionado. Bom trabalho, salário decente, mas nada extraordinário. Passava os dias subindo e descendo escadas, consertando compressores, limpando filtros, respondendo a chamados de clientes irritados cujos escritórios estavam quentes demais. Era um trabalho honesto, mas não era o tipo de trabalho que te dava poder, não te dava influência. Não te dava o tipo de recursos necessários para contratar um advogado de verdade, o tipo que sabia como manipular o sistema, como encontrar brechas, como fazer com que juízes e promotores prestassem atenção. Rafael tentou. Deus sabe que ele tentou. Visitou 5 escritórios diferentes. Em cada um, ouviu a mesma coisa. O caso é complicado. As evidências são circunstanciais, mas suficientes para uma condenação se o juiz estiver inclinado nessa direção. Vamos precisar de um pagamento inicial de R$ 15.000, depois mais 20.000 se formos a julgamento. R$ 35.000. Rafael tinha 3.000 na poupança. Tentou pedir emprestado. Seu chefe disse que não. Os colegas de trabalho, embora solidários, também não tinham esse tipo de dinheiro. Ele pensou em vender o carro, mas o carro valia no máximo 8.000 e ele precisava dele para trabalhar. Pensou em pedir empréstimo ao banco, mas foi negado. Seu score de crédito não era alto o suficiente. À noite, sentado na varanda minúscula do seu apartamento, fumando um cigarro que havia prometido a si mesmo que seria o último, Rafael sentia o peso da impotência. Era uma sensação física, como se alguém tivesse colocado uma pedra enorme no seu peito e ele precisasse carregá-la aonde quer que fosse. Ele pensava na mãe, nas mãos dela, sempre em movimento. Costurando suas roupas quando ele era criança, porque não havia dinheiro para comprar novas. Preparando marmitas às 5 da manhã para que ele tivesse algo para comer na escola. Trabalhando até tarde, sempre até tarde. Voltando para casa com os ombros caídos, mas ainda encontrando energia para perguntar: como foi seu dia, meu filho? Ela nunca pediu nada em troca, nunca cobrou, nunca fez Rafael se sentir culpado pelos sacrifícios que fez. Apenas amou, silenciosamente, completamente, da forma como apenas mães sabem amar. E agora ela estava sofrendo. Rafael via isso nos olhos dela cada vez que a visitava. Eles permitiam visitas 2 vezes por semana, enquanto ela aguardava julgamento em prisão domiciliar, uma pequena misericórdia concedida por sua idade e falta de antecedentes criminais. Ela continuava na mesma casa onde Rafael cresceu. 2 peças simples numa viela estreita, paredes descascadas, telhado que vazava quando chovia forte. Mas era lar. Quando Rafael chegava, Marlene sempre tentava agir como se estivesse tudo bem. Fazia café, oferecia biscoitos, perguntava sobre o trabalho dele. Mas Rafael via a forma como suas mãos tremiam ao segurar a xícara. Via as olheiras profundas, as noites sem dormir. Via como ela evitava olhar pela janela porque os vizinhos agora cochichavam quando ela passava. Eles acham que eu fiz mesmo, não acham? Ela perguntou certa vez, voz baixa. Rafael segurou a mão dela. Não importa o que eles pensam. Eu sei a verdade, você sabe a verdade. Mas o juiz não sabe, ela respondeu. E isso é o que importa. Rafael não teve resposta para isso, porque ela estava certa. A verdade objetiva importava menos do que a verdade que podia ser provada. E eles não tinham provas. Não tinham recursos, não tinham nada além de palavras e uma certeza moral que, na fria lógica do sistema judicial, valia muito pouco. Foi na noite antes do julgamento que Rafael teve a ideia. Ou talvez não fosse bem uma ideia. Talvez fosse uma revelação. Ele estava sentado no chão da sala, cercado por papéis, cópias do processo, anotações, qualquer coisa que pudesse ajudar. Mas não estava ajudando. Nada estava. E então ele se lembrou de algo.
Algo que sua mãe lhe disse quando ele tinha 12 anos e estava prestes a desistir de aprender a ler música. Ele queria tocar violão, mas as notas não faziam sentido, os dedos não obedeciam, tudo parecia impossível. Rafael, ela havia dito, sentando-se ao lado dele na cama estreita que dividiam antes dele ter seu próprio quarto. Às vezes as coisas não acontecem porque são fáceis. Acontecem porque a gente acredita que vão acontecer. Acredita tanto que não consegue desistir. Na época, Rafael achou que era só um jeito bonito de dizer continue tentando. Mas agora, sentado naquele chão, cercado pelo fracasso de todas as suas tentativas racionais, ele entendeu. Não era sobre lógica, não era sobre recursos. Era sobre fé. Fé inconveniente. Fé que faz as pessoas olharem para você como se estivesse louco. Fé que desafia a ordem natural das coisas porque se recusa a aceitar que o impossível deve permanecer impossível. E Rafael percebeu que tinha apenas uma chance, uma única, absurda, impossível chance. Ele precisava fazer algo que ninguém esperava, algo que forçasse aquelas pessoas naquele tribunal a realmente verem sua mãe. Não como uma estatística, não como uma mulher de limpeza descartável, mas como um ser humano, como alguém digna de ser defendida, mesmo que isso significasse se expor, mesmo que isso significasse se tornar vulnerável diante de estranhos que já haviam decidido que ele e sua mãe não importavam. Ele não sabia se funcionaria, mas sabia que precisava tentar, porque a alternativa, ficar sentado e assistir sua mãe ser destruída, simplesmente não era algo que ele conseguia fazer. E então Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. O que ninguém naquele tribunal sabia era que Rafael tinha um dom. Não era o tipo de dom que aparece em certificados ou diplomas. Não era algo que pudesse ser colocado num currículo ou exibido numa entrevista de emprego. Era algo mais antigo, mais fundamental. Rafael tinha mãos que curavam, não no sentido místico, não da forma como as pessoas imaginam quando ouvem histórias de milagres. Era mais simples e, paradoxalmente, mais complexo que isso. Desde criança, Rafael tinha uma compreensão intuitiva do corpo humano. Quando sua mãe voltava do trabalho com as costas doendo, ele instintivamente sabia onde pressionar, como manipular os músculos tensos, qual ângulo usar para liberar a tensão. Quando o vizinho idoso, seu Antônio, torceu o tornozelo descendo as escadas, foi Rafael, com apenas 15 anos, quem aplicou uma tala improvisada e fez movimentos suaves que reduziram o inchaço em minutos. Você deveria estudar fisioterapia, seu Antônio havia dito na época. Tem talento, menino. Mas não havia dinheiro para a faculdade. Mal havia dinheiro para o básico. Então, Rafael aprendeu sozinho. Lia livros emprestados da biblioteca pública, volumes sobre anatomia, cinesiologia, técnicas de massagem terapêutica, assistia a vídeos online sempre que conseguia acesso à internet, memorizando movimentos, absorvendo informações. Praticava em qualquer um que permitisse. Sua mãe era sua paciente mais frequente, é claro. Mas também havia os colegas de trabalho que reclamavam de dores no ombro depois de instalar unidades pesadas de ar-condicionado. Havia os vizinhos que ouviam falar do menino que tem mão boa e apareciam na porta pedindo ajuda. Rafael nunca cobrou. Não parecia certo cobrar por algo que vinha tão naturalmente para ele. Além disso, não era como se ele fosse um profissional certificado. Era apenas Rafael. Um rapaz que entendia corpos da mesma forma que algumas pessoas entendem motores ou computadores. E dentre todas as pessoas que ele havia ajudado ao longo dos anos, uma se destacava. Dr. Henrique Cavalcante, o promotor. 3 anos atrás, Rafael havia sido chamado para fazer manutenção no ar-condicionado do escritório do Ministério Público. Era um dia quente de verão, o sistema havia pifado completamente e os promotores estavam prestes a derreter em seus ternos formais. Rafael irritou o problema em 40 minutos.
Quando estava guardando suas ferramentas, ouviu um gemido baixo vindo de um dos escritórios. Espiou pela porta entreaberta e viu o Dr. Cavalcanti sentado em sua cadeira, pescoço inclinado num ângulo estranho, rosto contorcido de dor. Torcícolo, o promotor havia murmurado. Dormi de mau jeito, não consigo nem virar a cabeça. Rafael hesitou. Não era o trabalho dele. Mas a dor no rosto do homem era real. E Rafael, bem, ele não conseguia ignorar dor. Posso ajudar, ele ofereceu. O promotor o olhou com ceticismo. Você é médico? Não, senhor, mas eu sei algumas técnicas, se o senhor permitir. Talvez fosse o desespero, ou talvez o calor infernal fizesse qualquer alívio parecer válido. Mas o Dr. Cavalcanti acenou com a cabeça. Rafael se aproximou. Colocou as mãos no pescoço do promotor, sentindo os músculos contraídos, os pontos de tensão. Então, com movimentos precisos e cuidadosos, começou a trabalhar. 3 minutos depois, o Dr. Cavalcanti conseguia mover a cabeça livremente. Como você fez isso? Ele perguntou genuinamente surpreso. Rafael apenas deu de ombros. Prática. O promotor havia insistido em pagar, mas Rafael recusou. Eles trocaram algumas palavras educadas e Rafael foi embora, achando que nunca mais pensaria naquele encontro. Mas agora, sentado naquele tribunal, observando o mesmo doutor, Cavalcanti apresentar o caso contra sua mãe. Rafael se lembrou. E uma ideia começou a se formar. Uma ideia louca, impossível, mas era tudo o que ele tinha. Foi durante uma pausa no procedimento, quando o juiz se retirou para o gabinete por 15 minutos, que Rafael se aproximou do promotor. O Dr. Cavalcanti estava de pé ao lado de sua mesa, folheando papéis, alheio a tudo. Dr. Cavalcanti, Rafael disse baixo. O promotor levantou os olhos, sem reconhecê-lo a princípio. Sim, nos conhecemos. 3 anos atrás, eu consertei o ar-condicionado no seu escritório, e depois, seu pescoço. Um lampejo de reconhecimento atravessou o rosto do homem. Ah, sim, o técnico, eu me lembro. Foi impressionante o que você fez. Rafael assentiu. Eu gostaria de fazer uma proposta. O promotor franziu a testa. Que tipo de proposta? A mulher que o senhor está acusando é minha mãe. O rosto do Dr. Cavalcanti endureceu ligeiramente. Eu sinto muito pela sua situação, mas isso não muda os fatos do caso. Eu sei, Rafael disse rapidamente. Não estou pedindo para o senhor abandonar o caso. Estou apenas pedindo um gesto de humanidade. Que tipo de gesto? Rafael respirou fundo. O senhor tem problemas nas costas, não tem? O promotor piscou surpreso. Como você... Eu vi a forma como o senhor se levantou há pouco, o jeito que o senhor se moveu. Dor na lombar, provavelmente ciática. Pior quando fica sentado muito tempo. O Dr. Cavalcanti não respondeu, mas sua expressão confirmou. Deixe-me te ajudar, Rafael disse. 5 minutos. Apenas 5 minutos do seu tempo. E em troca, eu só peço que o senhor realmente olhe para minha mãe. Não como um caso, como uma pessoa. O promotor hesitou. Era uma proposta estranha, inadequada até. Mas a dor nas costas estava matando ele há semanas, e ele se lembrava do alívio miraculoso que aquele jovem havia proporcionado anos atrás. 5 minutos. Ele finalmente concordou. Mas isso não muda nada no caso. Entendido, Rafael disse. Eles foram para uma pequena sala de reuniões nos fundos. Rafael pediu ao promotor que se sentasse numa cadeira e começou a trabalhar. Suas mãos encontraram os pontos de tensão imediatamente. Ele pressionou, manipulou, ajustou. O promotor gemeu baixo, uma mistura de dor e alívio. E enquanto trabalhava, Rafael falou. Suavemente, contou sobre sua mãe, sobre as mãos dela que nunca paravam. Sobre a forma como ela sempre colocou ele em primeiro lugar. Mesmo quando significava que ela não comeria direito. Sobre a dignidade dela, a honestidade dela, a impossibilidade absoluta de ela ter cometido o crime do qual estava sendo acusada. O Dr. Cavalcanti ouviu em silêncio. E quando Rafael terminou,
tanto a massagem quanto a história, algo havia mudado no rosto do promotor. Não era uma mudança dramática. Não era como se ele de repente acreditasse que Marlene era inocente. Mas era uma rachadura, pequena mas presente. Uma rachadura na armadura profissional através da qual talvez a humanidade pudesse começar a fluir. Obrigado, o Dr. Cavalcanti disse, movendo os ombros experimentalmente. Isso realmente ajudou. Rafael assentiu. Lembre-se do que eu disse sobre minha mãe. O promotor não prometeu nada. Mas quando eles voltaram para o tribunal, Rafael percebeu que o olhar do homem, quando pousou em Marlene, era diferente. Menos clínico, mais humano. Era apenas uma fagulha. Mas às vezes uma fagulha é tudo que você precisa para começar um incêndio. As próximas horas do julgamento se arrastaram como mel frio. Testemunhas foram chamadas. O contador que desapareceu foi mencionado repetidamente, sua ausência conveniente usada pelo promotor como evidência circunstancial de uma conspiração maior na qual Marlene, alegadamente, teria participado. O advogado de defesa fez o que pôde, mas suas objeções soavam fracas, incertas. Rafael observava tudo da galeria, mãos entrelaçadas tão apertadas que as juntas ficaram brancas. Mas então, algo pequeno aconteceu. Uma microvitória tão sutil que quase passou despercebida. O Dr. Cavalcanti se levantou para fazer o interrogatório de uma testemunha. A supervisora do escritório onde Marlene trabalhava, uma mulher de 50 anos chamada Sra. Beatriz, cabelos tingidos de louro, óculos de armação grossa. Senhora Beatriz, o promotor começou, sua voz assumindo aquele tom profissional e distante que advogados usam. A senhora pode descrever o acesso que a Ré tinha aos sistemas financeiros da empresa? A senhora Beatriz ajeitou os óculos. Bem, ela não tinha acesso direto. Marlene era responsável pela limpeza, então ela estava no escritório à noite, mas ela tinha acesso físico aos computadores, correto? O promotor interrompeu. Tecnicamente sim, mas... E então aconteceu. O Dr. Cavalcanti parou. Olhou para Marlene, que estava sentada com as mãos cruzadas, olhos fixos na mesa à sua frente. E então, de forma quase imperceptível, ele mudou a pergunta. Senhora Beatriz, em todos os anos que a senhora Silva trabalhou para a empresa, houve alguma reclamação sobre seu caráter? Algum incidente de desonestidade? A supervisora piscou, surpresa com a mudança de direção. Não, na verdade Marlene sempre foi extremamente confiável. Nunca faltou um dia, nunca houve problemas. Obrigado. O promotor disse, interrompendo novamente, mas desta vez não para prejudicar, e sim para deixar aquela informação pairar no ar. Rafael percebeu. Percebeu a forma como o promotor voltou para sua mesa, evitando fazer contato visual com ele, como se soubesse que havia acabado de fazer algo que tecnicamente não deveria ter feito. Uma pequena concessão. Uma pequena rachadura na apresentação perfeita do caso. O juiz, doutor Pacheco, também percebeu algo. Ele franziu a testa e fez uma anotação. A segunda microvitória veio da própria galeria. Havia cerca de 20 pessoas assistindo ao julgamento. Alguns curiosos, alguns estudantes de direito, alguns apenas pessoas sem nada melhor para fazer. Entre eles estava uma senhora idosa, Dona Célia, uma vizinha de Marlene. Ela havia aparecido sem que Rafael pedisse, simplesmente porque achava que Marlene precisava ver rostos amigos. Dona Célia tinha 83 anos, bengala de madeira, lenço florido na cabeça e absolutamente nenhuma paciência para a injustiça. Durante o intervalo do meio-dia, quando o juiz se retirou para almoçar e as pessoas saíram para esticar as pernas, Dona Célia se aproximou do escrivão do tribunal. "Moço", ela disse com sua voz estridente, mas firme. "Você conhece aquela mulher ali?" Ela apontou para Marlene, que estava sentada sozinha no banco dos réus, o advogado tendo saído rapidamente para atender uma ligação.
O escrivão, um homem jovem de 20 e poucos anos, com óculos redondos e expressão perpetuamente cansada, olhou para cima de seus papéis. Não pessoalmente, senhora. Pois deveria, Dona Célia disse. Aquela mulher cuida da minha sobrinha quando ela ficou doente. 3 meses, ia lá todos os dias depois do trabalho, levava comida, ajudava com os remédios. Nunca pediu 1 centavo. E agora querem dizer que ela é ladra? O escrivão não respondeu, mas algo passou por seu rosto. Desconforto, talvez. Ou consciência. Eu só acho, Dona Célia continuou, mais alto agora, alto o suficiente para que outros na sala pudessem ouvir, que vocês deveriam ter vergonha, perseguindo gente trabalhadora enquanto os verdadeiros ladrões estão sentados em escritórios chiques. Um dos oficiais de justiça se aproximou para acalmá-la, mas gentilmente com respeito, porque havia verdade nas palavras dela e todos ali sabiam. Rafael viu algumas pessoas na galeria acenando com a cabeça em concordância. Viu um dos estudantes de direito anotando algo furiosamente em seu caderno. Viu o próprio escrivão pausar por um momento longo antes de voltar ao seu trabalho, como se estivesse realmente pensando no que a velha senhora havia dito. Mais uma rachadura. Pequena, mas presente. A terceira microvitória veio de um lugar inesperado. Um dos oficiais de justiça, Sargento Melo, um homem negro de 45 anos com braços grossos e expressão séria, se aproximou de Rafael durante o intervalo. "Você é o filho dela?" Ele perguntou, acenando com a cabeça na direção de Marlene. "Sim, senhor", Rafael respondeu, endireitando-se instintivamente. O sargento observou Rafael por um momento longo. "Minha mãe também trabalhou a vida inteira como doméstica", ele disse finalmente. "Sei como é. Pessoas pensam que porque você limpa chão, você não vale nada." Rafael não sabia o que dizer. "Eu não posso fazer muito", o sargento continuou, voz baixa. "Não posso interferir no processo, mas posso te dizer uma coisa. Observei sua mãe o dia todo. A forma como ela se comporta não é comportamento de alguém que fez algo errado. É comportamento de alguém que está cansada de ser tratada como se não importasse." Ele colocou uma mão no ombro de Rafael. "Continue lutando por ela. Mães como as nossas merecem isso." E então ele se afastou, voltando ao seu posto como se aquela conversa nunca tivesse acontecido. Mas havia acontecido. E Rafael sentiu algo se acender dentro dele. Não era esperança exatamente. Era algo mais sólido que isso. Era determinação renovada. A percepção de que ele não estava completamente sozinho, que havia pessoas ali, pessoas que ele nem conhecia, que viam sua mãe como ele a via, como um ser humano digno de defesa. Quando a sessão recomeçou à tarde, Rafael notou outras pequenas mudanças. O juiz, Dr. Pacheco, parecia ligeiramente menos entediado. Ele realmente ouvia quando o advogado de defesa falava, em vez de apenas esperar que ele terminasse. O promotor evitava fazer contato visual com Marlene diretamente, como se finalmente tivesse se dado conta de que ela era uma pessoa real e não apenas um nome num documento. Eram mudanças minúsculas. Qualquer pessoa de fora não as notaria. Mas Rafael notou e percebeu que estava funcionando. A fagulha estava começando a se espalhar, lentamente, quase imperceptivelmente, mas definitivamente se espalhando. Restava ver se seria suficiente, se essas microvitórias poderiam se acumular em algo grande o suficiente para mudar o resultado. Mas pela primeira vez em meses, Rafael permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, o impossível não fosse tão impossível assim. Mas o universo raramente entrega vitórias sem exigir provações primeiro. E a provação de Rafael estava apenas começando. Às 3h15 da tarde, o clima no tribunal mudou dramaticamente. O promotor, Dr. Cavalcante, havia consultado algo em seu tablet durante uma pausa breve. Quando voltou, sua postura havia se transformado. A suavidade momentânea que Rafael havia percebido mais cedo desapareceu. No lugar, havia a armadura profissional totalmente restaurada.
talvez até reforçada. Vossa Excelência, ele disse, levantando-se com um movimento brusco. Gostaria de chamar uma testemunha adicional. Alguém cujo depoimento considero crucial para este caso. O juiz franziu a testa. Promotor, essa testemunha estava na lista original? Não, Vossa Excelência, mas obtive permissão da vara para incluí-la esta manhã. É uma questão de interesse público. Dr. Pacheco suspirou, mas acenou com a cabeça. Prossiga. A porta dos fundos se abriu e um homem entrou. 40 e poucos anos, terno cinza impecavelmente cortado, sapatos que provavelmente custavam mais que o aluguel mensal de Rafael, cabelos escuros penteados para trás com gel, expressão de quem estava acostumado a ter razão. Dr. Fábio Mendes, o promotor anunciou, perito forense digital, especialista em fraudes corporativas. Rafael sentiu seu estômago afundar. O doutor Mendes foi conduzido à cadeira de testemunha, fez o juramento e sentou-se com a postura relaxada de alguém que havia feito isso centenas de vezes. Dr. Mendes, o promotor começou, poderia explicar ao tribunal sua análise dos registros digitais da empresa onde a Ré trabalhava? O perito abriu uma pasta e começou a falar. Sua voz era suave, educada, mas cada palavra era uma lâmina. Ele descreveu padrões de acesso aos computadores, horários noturnos quando os arquivos financeiros haviam sido acessados, endereços IP que correspondiam aos terminais do escritório. E em todos esses casos, ele disse, ajustando os óculos de aro fino, os acessos ocorreram durante o turno noturno, o período em que apenas o pessoal de limpeza estava presente no edifício. Ele pausou para deixar isso penetrar. Mais especificamente, nos dias em que Marlene dos Santos Silva estava escalada para trabalhar. O advogado de defesa se levantou, finalmente mostrando alguma energia. Objeção. Isso é circunstancial. Muitas pessoas poderiam ter tido acesso durante esses horários. Objeção negada, o juiz disse secamente. A testemunha está apresentando dados técnicos. Continue, Dr. Mendes. O perito assentiu. Além disso, encontramos evidências de que certas senhas foram acessadas, senhas que haviam sido anotadas em papéis e deixadas nas mesas, uma prática comum, mas imprudente entre funcionários. Ele olhou diretamente para Marlene pela primeira vez. Alguém com acesso físico irrestrito ao escritório poderia facilmente ter copiado essas senhas. Marlene baixou os olhos. Rafael viu as mãos dela tremendo. O promotor continuou. Dr. Mendes, em sua opinião profissional, baseado em 20 anos de experiência investigando fraudes digitais, os padrões que o senhor identificou são consistentes com alguém que teve acesso físico aos sistemas? Absolutamente. O perito respondeu sem hesitação. A sala ficou em silêncio. Rafael sentiu a esperança que havia começado a construir, desmoronar como areia entre os dedos. Mas piorou, porque o Dr. Mendes não terminou. Há também, ele continuou, virando uma página em sua pasta, a questão da conta bancária. O advogado de defesa se levantou novamente, mais urgente desta vez. Vossa Excelência, essa informação não foi compartilhada conosco na descoberta de provas. Foi enviada esta manhã. O promotor interrompeu suavemente. Conforme os procedimentos adequados. O juiz olhou para o advogado de defesa. Recebeu o documento, doutor? O jovem advogado verificou seu telefone, o rosto empalidecendo. Recebi às 7 da manhã, mas... Então teve tempo suficiente para revisar. Objeção negada. Continue, Dr. Mendes. O perito ajeitou os papéis. Uma conta bancária foi aberta há 8 meses em nome de Maria dos Santos Silva. Não Marlene, mas Maria. Um nome suficientemente similar para confundir sistemas automatizados, mas tecnicamente diferente. Rafael sentiu o sangue gelar. Depósitos regulares foram feitos nessa conta, totalizando aproximadamente R$ 60 mil ao longo de 6 meses.
valores que correspondem exatamente às discrepâncias encontradas nos registros da empresa. E onde essa conta foi aberta? O promotor perguntou, embora claramente já soubesse a resposta. Na agência bancária, a 3 quarteirões do edifício onde a Ré trabalhava. A mesma agência onde a própria Ré possui uma conta pessoal. Murmúrios percorreram a galeria. Marlene levantou os olhos finalmente, e Rafael viu pânico puro em seu rosto. Eu não... Ela começou, mas o advogado de defesa colocou uma mão em seu ombro, silenciando-a. O promotor estava apenas começando. Doutor Mendes, em quantos dos seus casos anteriores o senhor viu esse tipo de manobra? Abrir conta com nome similar para desviar fundos. É bastante comum, o perito respondeu. Especialmente entre perpetradores com educação formal limitada que acreditam que essa pequena mudança de nome será suficiente para evitar detecção. A frase ficou pendurada no ar como uma nuvem venenosa. Educação formal limitada. Um lembrete sutil, mas devastador, de que Marlene havia estudado apenas até a 4ª série. De que ela era, aos olhos daquela sala, exatamente o tipo de pessoa que cometeria um crime amador e desajeitado. Rafael fechou os olhos. Sentiu lágrimas de frustração queimando sob as pálpebras. Tudo pelo que ele havia lutado, todas aquelas pequenas vitórias, estavam sendo varridas. O advogado de defesa tentou um contra-interrogatório, mas estava claramente despreparado. Doutor Mendes, é possível que outra pessoa tenha aberto essa conta usando uma variação do nome da minha cliente? Possível? Tecnicamente sim. Provável? Considerando todos os outros fatores? Altamente improvável. Mas o senhor não tem evidência direta conectando minha cliente a essa conta, tem? Não temos filmagem dela abrindo a conta, se é isso que está perguntando. Mas a totalidade das evidências circunstanciais pinta um quadro bastante claro. Foi um massacre. Quando o doutor Mendes foi dispensado, ele saiu da sala com a mesma postura confiante com que havia entrado. O promotor voltou-se para o juiz. Vossa Excelência, acredito que o Estado apresentou um caso mais que suficiente para a condenação. A evidência é clara, consistente e aponta para apenas uma conclusão lógica. O juiz assentiu lentamente. O tribunal fará um recesso de 15 minutos antes dos argumentos finais. Bateu o martelo. Todos se levantaram. Rafael permaneceu sentado, incapaz de se mover. Sentiu uma mão em seu ombro e olhou para cima. Era Dona Célia, a vizinha idosa. Não desiste agora, menino, ela disse baixinho. Ainda não acabou, mas parecia que havia acabado. Rafael olhou para sua mãe, que estava sendo conduzida para fora da sala pelo oficial de justiça para usar o banheiro. Ela olhou para trás uma vez. E naquele olhar, Rafael viu algo que partiu seu coração. Não era medo, era aceitação. Ela havia desistido. Depois de tudo, depois de toda a luta, sua mãe havia olhado aquela evidência irrefutável e decidido que não adiantava mais lutar. E Rafael percebeu que se ele não fizesse algo agora, algo drástico, algo que mudasse completamente a dinâmica daquela sala, tudo estaria perdido. Foi quando ele tomou a decisão impossível, a decisão que o faria parecer louco aos olhos de todos ali. Mas era a única coisa que restava. Porque às vezes, quando o mundo inteiro está dizendo que você está errado, a única resposta é fazer algo tão inesperado, tão absurdo, que force as pessoas a realmente prestarem atenção, mesmo que isso signifique se expor de uma forma que você nunca poderá reverter. Quando o tribunal reconvenou, a atmosfera havia se solidificado numa certeza quase tangível. Todo mundo sabia como isso terminaria. O promotor faria seus argumentos finais eloquentes e devastadores. O advogado de defesa tentaria algo, qualquer coisa, mas seria inútil. O juiz se retiraria para deliberar, provavelmente por meros 15 ou 20 minutos, e voltaria com um veredicto de culpado. Marlene seria condenada.
provavelmente há vários anos de prisão, dada a gravidade financeira do crime alegado, e Rafael voltaria para casa sozinho, sabendo que havia falhado com a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. Era isso. Era o fim. Exceto que não era. Porque Rafael se levantou. O promotor estava no meio de sua frase de abertura dos argumentos finais, quando Rafael simplesmente se levantou da galeria. Portanto, membros do tribunal, é nossa posição que a evidência apresentada não deixa margem razoável para a dúvida de que a acusada... Com licença. A voz de Rafael cortou o discurso. Não foi alta, não foi agressiva, mas havia algo nela que fez todos pararem e olharem. O doutor Cavalcanti pausou, boca meio aberta. O juiz franziu a testa severamente. Jovem, sente-se imediatamente ou será removido da sala. Eu preciso falar, Rafael disse, caminhando em direção ao centro do tribunal. O oficial de justiça, o sargento Melo, começou a se mover em sua direção, mas hesitou. Algo no rosto de Rafael o fez pausar. Vossa Excelência, o advogado de defesa se levantou rapidamente. Meu cliente não estava programado para testemunhar, mas se ele deseja fazer uma declaração, não é uma declaração. Rafael interrompeu, chegando ao espaço aberto entre o banco dos réus e a mesa do promotor. Ele olhou diretamente para o juiz. É uma proposta. O doutor Pacheco tirou os óculos, esfregou a ponte do nariz. Senhor Silva, este tribunal não aceita propostas. Não somos um mercado. Este é um procedimento legal e você está interrompendo. Solte minha mãe, Rafael disse, voz firme e clara, e eu te faço andar. Silêncio absoluto. E então veio. O riso. Começou com um espectador nos fundos, espalhou-se para o escrivão, depois para alguns estudantes de direito. Até mesmo o promotor deixou escapar um som que poderia ter sido uma risada sufocada. O juiz bateu o martelo. Ordem, Sargento Melo, remova este homem. Vossa Excelência, Rafael disse rapidamente, levantando as mãos, mas não se movendo. Por favor, me ouça, apenas um minuto. Jovem, eu não sei se você está sob efeito de alguma substância ou se isto é algum tipo de protesto dramático, mas... Eu sei quem cometeu o crime, Rafael disse. O riso parou abruptamente. O juiz pausou, martelo no ar. O quê? Eu sei quem roubou o dinheiro. Eu sei quem abriu aquela conta bancária. E posso provar. O advogado de defesa estava de pé agora, olhos arregalados. O promotor também se levantou, mas sua expressão era de ceticismo puro. Vossa Excelência, isto é claramente uma tática de última hora desesperada. Então deixe-o falar, uma voz disse dos fundos. Era a dona Célia, de pé, apoiada em sua bengala. Se o menino diz que sabe, deixe-o provar. Ou vocês têm medo da verdade? O juiz olhou para ela, depois para Rafael, depois para Marlene, que estava olhando para o filho com uma mistura de terror e algo que poderia ser esperança. Dr. Pacheco suspirou profundamente. Você tem exatamente 3 minutos. E se isso for uma perda de tempo, eu garanto que você passará os próximos 30 dias em custódia por desacato ao tribunal. Está claro? Claríssimo, Rafael disse. Ele se virou para a sala. Há 8 meses, o contador principal da empresa desapareceu. Sr. Rogério Vaz. Ele tinha acesso total aos sistemas, todas as senhas, todas as contas. Mas quando ele sumiu, ninguém conseguiu rastreá-lo. Nós sabemos disso, o promotor disse impaciente. É por isso que acreditamos que houve uma conspiração. Não houve conspiração, Rafael interrompeu. Houve um homem desesperado que cometeu um crime e precisava de um bode expiatório. Alguém vulnerável. Alguém sem recursos para se defender. Ele olhou para sua mãe. Alguém como uma faxineira. Marlene tinha lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Meu filho tentou me avisar. Rafael continuou. 3 dias antes de as discrepâncias serem descobertas, o Sr. Vaz pediu à minha mãe para assinar alguns papéis. Disse que era a atualização de cadastro de funcionários. Ela assinou porque confiava nele, porque ele era educado, porque ela não tinha razão para duvidar. Rafael tirou um envelope do bolso interno do casaco.
Mas ela manteve uma cópia, porque minha mãe, por mais que seja humilde, não é estúpida. Ela guarda papéis, guarda tudo. Ele entregou o envelope ao oficial de justiça, que o levou ao juiz. Dr. Pacheco abriu, retirou vários documentos e começou a examinar. Seu rosto mudou gradualmente. Estes são formulários bancários, ele disse lentamente. Formulários de abertura de conta, Rafael confirmou. Em nome de Maria dos Santos Silva, com a assinatura da minha mãe. Mas olhe a data, Vossa Excelência. Olhe o que está escrito na parte superior. O juiz ajustou os óculos. Atualização cadastral de beneficiários para plano de saúde empresarial. Ela assinou pensando que era para seguro-saúde, Rafael disse, voz tremendo agora. Ela assinou porque lhe disseram que era obrigatório. Ela não sabia que estava assinando documentos bancários. Ela mal conseguia ler a letra miúda. O promotor se aproximou rapidamente. Posso ver isso? O juiz passou os documentos. Dr. Cavalcante examinou, e Rafael viu o momento exato em que a compreensão chegou. Estes formulários foram alterados, o promotor disse baixinho. O cabeçalho foi sobreposto. Olhe aqui. Pode-se ver a linha de impressão dupla, onde uma camada de texto foi colocada sobre outra. Ele olhou para Rafael com uma expressão complexa. Como você obteve isto? Minha mãe guardava tudo numa caixa de sapatos, Rafael disse simplesmente. Eu revisei cada papel, cada recibo, cada documento que ela tinha. Demorei 3 semanas, todas as noites depois do trabalho, e encontrei isso. O juiz estava folheando os papéis agora, comparando datas. Estes formulários foram assinados 1 semana antes da conta bancária ser oficialmente aberta, o que significa que alguém pegou esses formulários com as assinaturas dela e os usou para criar documentos bancários legítimos. O promotor terminou, quase relutantemente. Alguém com conhecimento de como manipular papelada institucional. Alguém como um contador, Rafael disse. A sala explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo várias vezes. Ordem, ordem! Mas o dano já estava feito. A certeza que havia permeado o tribunal 15 minutos antes estava desmoronando. O advogado de defesa estava folheando seus próprios papéis freneticamente. Vossa Excelência, se estes documentos são autênticos e foram de fato obtidos através de fraude, eles precisam ser autenticados, o juiz disse firmemente. Dr. Mendes. Ele olhou para o perito forense que ainda estava sentado nas galerias. Poderia examinar estes documentos? O Dr. Mendes se aproximou, claramente relutante. Ele pegou os papéis, examinou sob a luz, virou-os, verificou as margens. 5 minutos se passaram em silêncio tenso. Finalmente, ele olhou para cima. A sobreposição é definitiva. Estes formulários foram alterados digitalmente antes da impressão. A assinatura é genuína, mas o documento em si é uma fraude composta. O promotor passou a mão pelo cabelo, desfazendo o penteado cuidadoso. Ele olhou para Marlene, depois para Rafael, depois para o juiz. Vossa Excelência, à luz desta nova evidência, o Ministério Público gostaria de solicitar um adiamento para investigar mais profundamente. Não, Rafael disse. Todos olharam para ele. Não há necessidade de adiamento. Há necessidade de justiça. Agora. O juiz o estudou por um longo momento. Senhor Silva, você disse algo quando se levantou. Algo peculiar. Rafael assentiu, sabendo o que viria a seguir. Solte minha mãe e eu te faço andar. O que exatamente você quis dizer com isso? Rafael respirou fundo. Esta era a parte que o faria parecer completamente louco ou completamente sincero. Não havia meio termo. Eu tenho um dom, Vossa Excelência, com mãos. Eu entendo corpos, entendo dor, entendo como aliviar sofrimento físico. Não é medicina oficial, não tenho diploma, mas funciona. Ele olhou para o promotor. Dr. Cavalcante pode confirmar. Eu o ajudei há 3 anos com um torcicolo severo. E hoje, durante o intervalo com ciática,
O promotor, para seu crédito, assentiu lentamente. É verdade. Ele tem uma habilidade incomum. Rafael se virou para o juiz. E eu vi, Vossa Excelência, a forma como o senhor se levanta da cadeira, o jeito que o senhor favorece a perna esquerda. Problema no quadril, provavelmente bursite ou início de artrite. Pior pela manhã, melhora ligeiramente durante o dia, mas volta a doer à noite. O rosto do Dr. Pacheco ficou impassível, mas seus olhos traíram surpresa. Eu não posso fazer milagres, Rafael continuou. Não posso curar doenças, mas posso aliviar dor. Posso melhorar mobilidade. Posso fazer o senhor se lembrar de como era caminhar sem desconforto constante. Ele pausou. Mas a questão não é se eu posso realmente fazer isso. A questão é, o senhor está disposto a ver minha mãe como um ser humano antes de decidir o futuro dela? Está disposto a considerar que talvez, apenas talvez, o sistema falhou com ela? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia-se ouvir a respiração das pessoas, o tic-tac do relógio na parede, o zumbido distante do ar-condicionado. E então o juiz fez algo que ninguém esperava. Ele se levantou, desceu da cadeira elevada, desceu os 3 degraus até o piso do tribunal e caminhou até Rafael. De perto, ele era mais baixo do que parecia sentado. Cabelos grisalhos com entradas pronunciadas, linhas profundas ao redor dos olhos, mãos manchadas de idade. Um homem que havia passado décadas sentado naquela cadeira, decidindo destinos, carregando o peso de centenas de vidas em seus ombros. Mostre-me, ele disse baixinho. Rafael olhou ao redor, para a sala cheia de pessoas observando com respiração suspensa. Aqui, aqui, o juiz confirmou. Se você realmente acredita no que está dizendo, então não deve ter vergonha de demonstrar diante de todos. Rafael assentiu. Sente-se, por favor, naquela cadeira. Ele apontou para uma das cadeiras das testemunhas. O juiz obedeceu, movendo-se cuidadosamente, e Rafael viu claramente a dor no movimento. Rafael se ajoelhou ao lado dele. Vou tocar sua perna agora. Me diga se doer demais. Suas mãos encontraram o ponto imediatamente. Ele podia sentir o calor da inflamação, a tensão dos músculos, compensando pela articulação comprometida. Começou a trabalhar. Pressão firme, mas gentil em pontos específicos. Movimentos circulares para liberar tensão. Manipulação cuidadosa da articulação do quadril. O juiz gemeu baixo, involuntariamente. 2 minutos passaram. 3, 5. Ninguém na sala se moveu, ninguém falou. Todos simplesmente observavam este momento impossível. Um juiz recebendo o tratamento de um jovem técnico de ar-condicionado no meio de um julgamento. Finalmente, Rafael se afastou. Pode se levantar agora, devagar. O Dr. Pacheco hesitou, depois colocou as mãos nos braços da cadeira e se ergueu. Seus olhos se arregalaram. Ele deu um passo, depois outro. Caminhou em pequeno círculo, testando, sentindo. Não há dor, ele disse, voz espantada. Pela primeira vez em meses. Não há dor. Ele olhou para Rafael como se estivesse vendo um fantasma. Como você fez isso? Eu não fiz nada de especial, Rafael disse suavemente. Apenas escutei o que seu corpo estava tentando dizer e respondi com atenção. O juiz continuou caminhando, quase incrédulo. Subiu os degraus de volta à sua cadeira elevada com uma fluidez que não tinha quando desceu. Sentou-se. Olhou para Marlene por um longo momento, depois para Rafael, depois para os documentos à sua frente. Este tribunal, ele disse finalmente, voz formal, mas com algo diferente no tom, algo mais humano. Reconhece que nova evidência material foi apresentada que lança dúvida substancial sobre a culpabilidade da acusada. Ele olhou para o promotor. Doutor Cavalcante, qual é a posição do Ministério Público? O promotor se levantou lentamente. Rafael viu a luta interna no rosto do homem. Ele havia construído um caso. Havia apresentado evidências.
Havia a pressão de manter uma taxa de condenação alta, de não parecer fraco. Mas também havia, Rafael percebeu com um lampejo de esperança, consciência. Vossa Excelência, o doutor Cavalcanti disse finalmente, à luz dos documentos apresentados e da clara evidência de manipulação fraudulenta, o Ministério Público não pode, em boa consciência, prosseguir com este caso contra Marlene dos Santos Silva neste momento. Murmúrios percorreram a galeria. Solicitamos permissão para retirar as acusações sem prejuízo, permitindo-nos reabrir investigações contra o verdadeiro perpetrador, Sr. Rogério Vaz, cuja localização será agora prioridade máxima. O juiz assentiu lentamente. Pedido concedido. As acusações contra Marlene dos Santos Silva são por este meio retiradas. A ré está livre para partir. Ele bateu o martelo. O som ecoou pela sala como um trovão libertador. Por um momento ninguém se moveu. E então Marlene soltou um soluço. Um único soluço quebrado que continha meses de tensão, medo, humilhação e desespero finalmente sendo liberados. Rafael atravessou o espaço entre eles em 3 passadas longas. Puxou sua mãe para um abraço apertado, sentindo o corpo pequeno e frágil dela tremer contra o seu. Acabou, mãe, ele sussurrou em seu ouvido. Acabou. Você não tinha que fazer isso, ela disse entre lágrimas. Você não tinha que se expor daquele jeito na frente de todos. Sim, eu tinha, Rafael interrompeu gentilmente, porque você teria feito o mesmo por mim. Teria feito qualquer coisa. Então, era minha vez. Ao redor deles, a sala estava em movimento agora. Dona Célia estava chorando abertamente, sendo consolada por outros espectadores. O advogado de defesa estava juntando seus papéis com as mãos tremendo, claramente emocionado. O sargento Melo se aproximou, estendeu a mão para Rafael. Bem feito, rapaz. Sua mãe tem sorte de ter você. Até mesmo alguns dos estudantes de direito estavam batendo palmas suavemente, um gesto de respeito raro naquele ambiente formal. Mas foi o promotor que surpreendeu Rafael. Dr. Cavalcanti se aproximou devagar, expressão complexa. Senhor Silva, ele disse formalmente, depois mais baixo. Rafael, eu preciso me desculpar. O senhor estava fazendo seu trabalho, Rafael disse. Não, o promotor balançou a cabeça. Eu estava fazendo meu trabalho de forma mecânica. Olhei para sua mãe e vi um caso, não uma pessoa. Você me forçou a ver a pessoa. E isso... Ele pausou. Isso não deveria precisar de ser forçado. Deveria ser automático. Ele estendeu a mão. Rafael a apertou. Vou pessoalmente supervisionar a investigação do Sr. Vaz. O Dr. Cavalcanti continuou. E quando o encontrarmos, e vamos encontrá-lo, eu vou garantir que ele enfrente cada acusação que sua mãe enfrentou e mais algumas. Obrigado, Rafael disse simplesmente. O promotor assentiu e se afastou. O juiz ainda estava sentado em sua cadeira elevada, observando a cena com uma expressão que Rafael não conseguia decifrar completamente. Quando seus olhos se encontraram, o Dr. Pacheco fez um pequeno aceno de cabeça, um reconhecimento, um respeito, e talvez, apenas talvez, um pedido silencioso de desculpas por quase ter cometido uma injustiça terrível. Rafael respondeu com seu próprio aceno. Não havia necessidade de palavras. Alguns entendimentos transcendem linguagem, mas a história não terminou ali. Porque às vezes, quando o impossível acontece, ele cria ondas que vão muito além do momento inicial. 3 dias depois, Rafael recebeu uma ligação. Era do gabinete do juiz. Senhor Silva, Dr. Pacheco gostaria de falar com o senhor. Poderia comparecer ao fórum amanhã às 10 horas? Rafael sentiu um aperto no estômago. O que seria agora? Alguma formalidade legal que ele havia esquecido? Algum problema com a liberação de sua mãe? Mas quando chegou, foi conduzido não a uma sala de audiências, mas ao gabinete pessoal do juiz. Era uma sala surpreendentemente modesta. Estantes cheias de livros jurídicos, uma mesa de madeira escura coberta de papéis
duas cadeiras de couro rachado de frente para a mesa e uma janela que dava para o pátio interno do fórum. O doutor Pacheco estava de pé olhando pela janela quando Rafael entrou. Ele se virou e Rafael ficou surpreso ao ver que o homem estava sorrindo. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Senhor Silva, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Rafael obedeceu nervoso. Eu queria falar com você pessoalmente, o juiz começou, sentando-se atrás da mesa, sobre o que aconteceu naquele tribunal. Aqui vem, Rafael pensou, a reprimenda. A acusação de ter transformado o procedimento legal em circo, mas não foi isso. Eu sou juiz há 28 anos, Dr. Pacheco disse lentamente. Passei mais de um quarto de século sentado naquela cadeira, ouvindo casos, emitindo sentenças, interpretando leis. E em todo esse tempo eu havia me convencido de que estava servindo à justiça. Ele pausou, mexendo em uma caneta sobre a mesa. Mas você me mostrou algo, Rafael. Você me mostrou que justiça e legalidade nem sempre são a mesma coisa. Que às vezes, para realmente servir à justiça, precisamos olhar além dos documentos e ver as pessoas. Rafael não sabia o que dizer. Sua mãe quase foi condenada porque o sistema favorece certos tipos de narrativas. O juiz continuou. Pobre, sem educação formal, no lugar errado na hora errada. É fácil acreditar que pessoas assim sejam culpadas. É conveniente. Ele olhou diretamente para Rafael. Mas você não aceitou o conveniente. Você lutou, de uma forma que ninguém esperava. E você estava certo. Eu não fiz nada além de defender minha mãe, Rafael disse baixinho. Exatamente, o juiz respondeu. Você fez o que era certo, não o que era fácil. E isso... Ele sorriu novamente, mais amplo dessa vez. Isso me lembrou porque eu me tornei juiz em primeiro lugar, não para processar papelada, mas para proteger pessoas. Ele abriu uma gaveta e tirou um cartão. Isto é informação de contato de um amigo meu. Ele dirige uma clínica de fisioterapia e reabilitação. Quando eu contei a ele sobre você, sobre o que você fez, ele ficou muito interessado em conhecê-lo. Rafael pegou o cartão, confuso. Ele gostaria de oferecer a você uma bolsa de estudos, o juiz explicou, para você se certificar formalmente. Fisioterapia, quiropraxia, o que você preferir. Você tem um dom, Rafael, um dom genuíno. Seria um desperdício não desenvolvê-lo adequadamente. Rafael olhou para o cartão com olhos ardentes. Eu não sei o que dizer. Não diga nada ainda, o juiz respondeu gentilmente. Pense sobre isso, fale com sua mãe e, se decidir aceitar, entre em contato. Não há pressa. Rafael assentiu, guardando o cartão cuidadosamente no bolso. Quando se levantou para sair, o juiz o chamou mais uma vez. Rafael? Sim, senhor. Obrigado pelo que você fez por sua mãe e, de certa forma, pelo que você fez por mim também. Rafael sorriu. De nada, Vossa Excelência. Mas as ondas não pararam nem ali. Uma semana depois, um jornal local publicou uma matéria sobre o caso. Filho salva mãe de condenação injusta com gesto de fé e evidência. O artigo contava a história. Como Rafael havia mantido fé na inocência de sua mãe, como havia procurado incansavelmente por evidências, como havia feito aquela declaração impossível no tribunal, e depois a comprovado de duas formas, com provas documentais e com um ato de compaixão que mudou o coração do juiz. A história foi sendo compartilhada. Primeiro localmente, depois regionalmente, depois nacionalmente. Programas de televisão ligaram, pedindo entrevistas. Rafael recusou a maioria. Sua mãe recusou todas. Não fizemos isso para aparecer na TV, Marlene disse firmemente. Fizemos porque era o certo. Mas uma coisa eles aceitaram. Um pequeno programa de rádio comunitário, transmitido numa estação que Marlene ouvia há anos, enquanto limpava casas. A entrevistadora era uma senhora gentil, chamada Cláudia, que fez perguntas respeitosas e deu a eles tempo para responder. Como você manteve a fé quando tudo parecia perdido? Cláudia perguntou a Rafael.
Ele pensou cuidadosamente antes de responder. Eu não sei se foi fé exatamente, ou talvez seja isso que fé significa, não ter certeza, mas agir como se tivesse, porque a alternativa é desistir. E desistir da minha mãe nunca foi uma opção. E você, dona Marlene? A entrevistadora se voltou para a mãe. Como se sente agora? Marlene ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz estava espessa de emoção. Eu me sinto vista. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto como se importasse, não por causa do que eu faço ou de quanto dinheiro eu tenho, mas simplesmente porque eu sou uma pessoa. Ela segurou a mão de Rafael, e eu me sinto abençoada por ter um filho que nunca desistiu de mim, mesmo quando eu já tinha desistido de mim mesma. A entrevista durou apenas 15 minutos, mas as ligações para a estação continuaram por horas depois. Pessoas compartilhando suas próprias histórias de injustiça, de vezes em que foram julgadas erroneamente, de momentos em que alguém lutou por elas quando ninguém mais lutaria, de pequenos milagres que aconteceram quando alguém se recusou a aceitar o impossível. E em meio a todas essas histórias, um padrão emergiu. A certeza de que, embora o mundo seja muitas vezes injusto, embora os sistemas frequentemente falhem com os mais vulneráveis, ainda há bondade, ainda há pessoas dispostas a lutar, ainda há momentos em que a compaixão vence a burocracia, ainda há esperança. Quanto ao Sr. Rogério Vaz, o contador fugitivo, ele foi localizado 3 semanas depois. Estava vivendo em outra cidade com um nome falso, mas as investigações renovadas, conduzidas pessoalmente pelo Dr. Cavalcante com um zelo que surpreendeu seus colegas, eventualmente o rastrearam. Ele foi preso, confessou tudo, confirmou que havia manipulado Marlene para assinar documentos sem entender o que eram, que havia aberto a conta fraudulenta usando as assinaturas dela, que havia desviado os fundos e desaparecido, esperando que a mulher de limpeza levasse a culpa. Era fácil, ele disse cinicamente durante o interrogatório. Ninguém ia acreditar nela de qualquer jeito. Pessoas como ela são invisíveis. Mas ele estava errado, porque Rafael a tinha visto. E ao forçar outros a vê-la também, ele tinha mudado tudo. O Sr. Vaz foi condenado a 8 anos de prisão. Marlene não foi assistir ao julgamento dele. Eu já dei tempo demais da minha vida para aquilo, ela explicou. Agora eu quero viver. E ela viveu. Voltou a trabalhar, mas desta vez numa empresa diferente, com um empregador que a tratava com respeito. Começou a fazer aulas de alfabetização para adultos à noite, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo ou energia. Aos 64 anos, aprendeu a ler de verdade, não apenas decodificar palavras, mas compreender, absorver, apreciar. Rafael também mudou. Aceitou a bolsa de estudos. Matriculou-se num curso de fisioterapia. Continuou trabalhando durante o dia, estudava à noite, mas agora com um propósito claro. Ele ia transformar seu dom em uma profissão. Ia usar suas mãos não apenas para consertar ar-condicionados, mas para curar pessoas, para aliviar dor, para devolver dignidade. E nas noites em que estava cansado demais para continuar, quando os livros didáticos pareciam impossíveis de entender e os exames pareciam intransponíveis, ele pensava naquele dia no tribunal. No momento em que fez uma declaração impossível e então a tornou realidade. No momento em que o mundo inteiro riu, mas ele se manteve firme. No momento em que o impossível se tornou possível simplesmente porque alguém se recusou a aceitar que não poderia ser. E isso lhe dava forças para continuar. 2 anos se passaram. Rafael se formou em fisioterapia com honras. Abriu uma pequena clínica no mesmo bairro onde cresceu, num espaço modesto, mas limpo e acolhedor. Cobrava valores acessíveis e frequentemente não cobrava nada de idosos que não podiam pagar. Assim como minha mãe, ele dizia quando colegas perguntavam como ele mantinha o negócio funcionando. Sempre há uma forma.
Marlene ajudava na recepção 3 vezes por semana. Ela usava óculos agora e estava lendo um livro diferente a cada mês. Romances, biografias, até poesia. Nunca é tarde para descobrir um mundo novo, ela dizia às pessoas que esperavam suas consultas. O doutor Pacheco se tornou um paciente regular. Não porque precisasse, o alívio que Rafael havia proporcionado no tribunal durou, e com tratamento continuado, o juiz estava mais móvel do que havia estado em anos. Mas ele vinha porque gostava das conversas. Gostava de como aquele jovem via o mundo e, ocasionalmente, trazia outros consigo. Outros juízes, promotores, advogados, pessoas que passavam suas vidas tão imersas em legalidades que às vezes esqueciam a humanidade. É bom para eles, o doutor Pacheco explicou uma vez a Rafael. Lembra-os de que atrás de cada caso há uma pessoa, assim como sua mãe. O doutor Cavalcante também visitava ocasionalmente. Ele nunca mencionava o julgamento diretamente, mas uma vez, após uma sessão para sua dor lombar crônica, ele disse algo que ficou com Rafael. Eu revejo aquele caso às vezes. Nos meus piores momentos, eu pergunto quantos outros Marlenes existem. Quantas pessoas eu processei que eram inocentes, mas não tinham um filho como você para lutar por elas. Ele olhou para Rafael com olhos tristes. É um peso pesado. O senhor não pode mudar o passado, Rafael disse gentilmente. Mas pode mudar como age no futuro. Pode escolher ver as pessoas primeiro, os casos depois. O promotor assentiu lentamente. Estou tentando. Todos os dias estou tentando. E talvez essa fosse a lição maior. Que mudança verdadeira não vem de grandes gestos dramáticos sozinhos. Vem de escolhas diárias, pequenas e consistentes, de escolher ver humanidade onde é mais fácil ver estatísticas, de escolher lutar onde é mais fácil desistir, de escolher acreditar no impossível, onde é mais lógico aceitar a derrota. Marlene nunca voltou ao tribunal. Mas às vezes, quando Rafael estava trabalhando tarde na clínica, ela aparecia com uma marmita caseira. Sentavam-se juntos na pequena sala de espera, comendo e conversando sobre coisas simples. O novo livro dela, os pacientes interessantes do dia, planos para o futuro. E em um desses momentos, iluminados pela luz suave da lâmpada, acima da recepção, Marlene disse algo que resumia tudo. Sabe, filho, eu passei a vida inteira me sentindo pequena. Pequena demais para importar. Pequena demais para ser vista. Pequena demais para fazer diferença. Ela segurou a mão dele. Mas você me mostrou que ninguém é pequeno demais para importar. Que uma pessoa comum pode mudar o mundo dela. E às vezes, mudar o mundo dela significa mudar o mundo todo. Rafael apertou a mão de volta. Você me ensinou isso, mãe. Você viveu isso todos os dias, toda a sua vida. Eu apenas devolvi o que você sempre me deu. Eles ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio confortável, do tipo que só pessoas que realmente se conhecem podem compartilhar. Do lado de fora, a cidade continuava seu ritmo. Carros passavam. Pessoas voltavam para a casa do trabalho. A vida seguia, indiferente e constante. Mas naquele pequeno espaço, iluminado por uma lâmpada simples, 2 pessoas sabiam uma verdade que o resto do mundo frequentemente esquecia, que nem sempre a justiça vem dos códigos e parágrafos. Às vezes, ela vem do coração, que nem sempre os milagres parecem milagres quando estão acontecendo. Às vezes, parecem apenas uma pessoa recusando-se a desistir. Que nem sempre as histórias têm finais perfeitos, mas às vezes, apenas às vezes, elas têm finais dignos, e dignidade, no fim das contas, é tudo que qualquer um de nós realmente quer. Ser visto, ser ouvido, ser tratado como se importasse, porque importamos. Todos nós importamos. Das faxineiras aos juízes, dos técnicos de ar-condicionado aos promotores, de todos aqueles que o mundo tenta tornar invisíveis aos que recusam permanecer não vistos.
E quando nos lembramos disso, quando realmente enxergamos uns aos outros, é quando o impossível se torna possível. É quando tribunais se transformam em lugares de humanidade. É quando a justiça se torna mais que uma palavra. Torna-se um ato de amor. Esta história terminou, mas talvez a sua esteja apenas começando. Você já viveu um momento assim? Um momento em que tudo parecia perdido, mas alguém, ou você mesmo, se recusou a desistir. Um momento em que o impossível aconteceu simplesmente porque alguém teve coragem de acreditar. Gostaríamos muito de ouvir sua história. Nos comentários abaixo, compartilhe conosco de onde você está assistindo e se já passou por uma situação em que a fé, a perseverança ou simplesmente a recusa em aceitar a injustiça mudou tudo. Porque histórias como estas não existem apenas para entreter. Existem para nos lembrar de quem somos nos nossos melhores momentos. Para nos lembrar de que somos capazes de mais bondade, mais coragem, mais amor do que às vezes acreditamos. E talvez, apenas talvez, ao compartilhar nossas histórias, ao reconhecer uns aos outros, possamos criar um mundo onde menos pessoas precisem lutar para serem vistas. Um mundo onde a justiça é a norma, não a exceção. Um mundo onde todo mundo tem um Rafael para lutar por eles. Ou melhor ainda, um mundo onde todos nós somos Rafael para alguém. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Obrigado por dedicar seu tempo para esta história. E obrigado, antecipadamente, por qualquer gentileza que você vai mostrar a alguém hoje, inspirado ou não por esta história. Porque no fim, é assim que mudamos o mundo. Uma pessoa de cada vez. Um ato de bondade de cada vez. Um momento de recusa a aceitar o inaceitável de cada vez. Até a próxima história, cuidem-se. E cuidem uns dos outros, porque todos nós importamos e todos nós merecemos ser vistos.